Você corintiano, para você santista, para matar saudade, um bate-papo legal com o Kleber. Daqui a pouco tudo sobre a vitória da Inter ontem no Chimitão. Vamos lá. Boa noite, amigos da Rádio Mix. Estamos aqui com Kleber, lateral esquerdo. Marcou época no Corinthians, no Santos, no Internacional. E curiosamente estava comentando com o Kleber, a gente falou no nome dele essa semana na Mix como lateral esquerdo que, na minha opinião, melhor cruzava. Essa característica sua era muito boa, né, Kleber? Boa noite, que prazer tê-lo aqui em nossa cidade, em Limeira. Boa noite, prazer todo meu. Naquela época lá, a gente, fora a qualidade que era natural de cada atleta, né, principalmente os laterais, acho que a gente treinava excessivamente, né, principalmente cruzamento. Então, desde a base eu fui adquirindo essa qualidade e fui melhorando a cada dia, né. Então, isso que me facilitou quando eu cheguei no profissional do Corinthians, que eu pude me destacar por ter uma boa parte de assistência no time. Ô Kleber, até hoje o torcedor do Corinthians tem saudade daquele lado esquerdo, né? Você, Gil, Ricardinho. O Luizão só ficava na banheira fazendo gol, aproveitando esse momento de vocês. O time era bem entrosado, né? O Parreira conseguiu fazer um bom entrosamento entre eu, Gil e Ricardinho. O Luizão, na verdade o Luizão, quando o Parreira chegou, ele ficou muito pouco tempo, né? Ele saiu, ele acabou sendo vendido para a Alemanha e ficou muito pouco tempo com a gente, né? Mas depois também veio outros atacantes que puderam usufruir bem, né? Guilherme mesmo, que tinha saído do Atlético, veio pro Corinthians, o David fazia muitos gols. David Gil. E a gente tinha a característica de, na verdade, assim, o que completava a gente é que a nossa técnica e inteligência fez com que a gente sabia cada um da maneira que tinha que se movimentar, da maneira que tinha que passar para o companheiro. E aí, por isso que ficou bem marcado. Ô Kleber, a gente vê o palmeirense comparando o time de hoje, da Crefisa, com o Palmeiras de 93. E o Corinthians da sua época com o Corinthians de 2012, que foi campeão da Libertadores. O Corinthians da sua época foi campeão mundial em 2000. Você ganhou 3 paulistas, 2 brasileiros, Copa do Brasil. E depois veio aquele Corinthians do Tite, que foi campeão da Libertadores e campeão mundial. Tem uma comparação desses dois times? Eu acho que comparar é muito difícil, né? Porque a gente tinha um estilo de jogo, né? Um estilo mais clássico. E aí com a evolução do futebol o Tite montou um outro esquema. Mas o que fica, acho que válido para todos que participaram dos grupos é que foram campeões e tiveram êxitos, enfim. A nossa parte talvez ficou faltando a Libertadores, né? E o que foi que o grupo de 2012 conseguiu suprir para o clube, né? Eles conseguiram vencer e dar uma alegria maior ainda para a torcida corintiana, que era talvez o único título que faltava, né? Mas é uma comparação muito difícil. Acho que tem que só parabenizar porque os atletas que o Corinthians teve nesses dois grupos aí foram excelentes e conquistaram aquilo que era possível conquistar. Kleber, hoje o jogador muda muito de time, né? Fica um pouquinho, já no segundo semestre vai para outra equipe. E a gente vê a identificação que você teve com o Corinthians, com o Santos e com o Internacional. 260 jogos pelo Corinthians, mais de 200 jogos pelo Santos, pelo Inter, quase 200 pelo Santos. É difícil hoje em dia ter jogador que tenha tanta identificação com o torcedor como você teve com esses 3 clubes. Acredito que a parte defensiva é mais fácil de manter um pouco mais, né? Até porque o clube não pretende se desfazer tão rápido, né? A gente sabe que meio campo, atacante já complica mais porque tem a necessidade do clube estar fazendo a venda, a troca, enfim, pegar um dinheiro a mais. Mas graças a Deus, eu consegui sempre manter um bom nível, né? Claro que, tem umas oscilações que é normal na carreira, mas de 5 anos aí praticamente em cada um desses que você citou, 3,5 eu pude ir bem, né? Então, isso que fica marcado, né? E feliz por ter feito parte da história de todos esses clubes. Eu estava lendo sobre você, encerrou a carreira no Figueirense. Não dava para jogar mais um pouquinho, Kleber? Porque sempre você foi bem fisicamente, dificilmente tinha notícia de você. O Kleber foi pego na noite. Não, era aquele cara que trabalhava bem, sempre disciplinado. Não dava para continuar mais um pouquinho? Então, depois que eu saí do Inter, né, 2013, eu fiquei praticamente 6 meses sem clube e treinando por conta própria.
E aí isso aí é uma coisa que dificulta, porque por mais que eu sabia algumas coisas para fazer e a memória do corpo era boa, quando eu voltei ao Figueirense, eu tive uma carga alta de trabalho, porque era necessidade para mim poder ganhar um pouco mais da parte física e tinha que ser um pouco mais rápido. E eu fiz 5 jogos consecutivos e acabei que no quarto, né, que foi contra o Cruzeiro, eu acabei sentindo um pouco da lesão. Mas treinei a semana toda e no último, que foi contra o Sport, eu acabei sentindo com 10 minutos de jogo. E eu tinha que ficar 4 meses parado, com uma possibilidade de no outro ano treinar, voltar para o departamento médico. Então, tipo, como eu nunca fui acostumado a ficar no departamento médico e sabendo que tinha essa possibilidade, então eu preferi parar. Eu acho que foi uma decisão acertada da minha parte, eu não me arrependo de ter parado. Bom, para fechar, Kleber, que você vai para o jogo. Seleção brasileira, pelo Wikipédia, 21 jogos você fez. Poderia ter feito mais, na sua opinião? E segundo, o que você faz hoje? A seleção, eu tive minhas oportunidades, né? Eu acho que aproveitei bem. Talvez faltou a Copa, né, de 2010. Mas a gente sabe como que são as escolhas, né? E eu respeito, não tenho crítica, não tenho mágoa, principalmente do Dunga, porque depois eu trabalhei com ele no Inter. E talvez ficou faltando um pouco mais, né? Mas também eu interrompi uma boa sequência que eu talvez teria na seleção em 2003, que foi quando eu fui para a Alemanha. Verdade. E depois Suíça, e acabei ficando um pouco afastado do cenário, né? Então isso foi o tempo que eu fiquei afastado. Agora, quando eu retornei ao Brasil, eu tive todas as oportunidades e eu acho que fui convocado na hora certa que eu tinha que ser convocado. Enfim, para mim foi excelente. E hoje, o que o Kleber faz? Hoje eu tenho uma empresa em São Paulo, né? Cuidando da gerenciamento de carreira de alguns atletas, né? Tá no comecinho, mas tá indo bem, tá caminhando bem. Kleber, muito prazer falar com você e saiba que a gente ficou muito feliz de recebê-lo aqui em Limeira. Volte mais vezes e bom te ver em Terão. Eu que agradeço, os amigos, é sempre bom estar junto, ainda mais conhecendo a família dos amigos que me convidaram, que a gente conhece desde criança, então a gente sempre tem as oportunidades quando é assim para se reunir, se divertir um pouco, a gente tá sempre disponível. Que legal, bom bate-papo com o lateral esquerdo Kleber, esse fez seu nome no Corinthians, no Santos, no Inter, seleção brasileira. O Kleber esteve em Limeira e participou com a gente na Rádio Mix. Valeu!